Olá pessoal, tudo bem? E o Mark Zuckerberg, que apareceu com esse cabelo de skatista aí para anunciar as mudanças que ele pretende fazer no Facebook, no Instagram e nas suas redes sociais, e a direita está toda em festa com o que está acontecendo, porque eles já dominam o debate político nas redes sociais e vai dominar ainda mais a partir das mudanças que ele vai fazer. Vamos ver esse vídeo aqui para a gente analisar melhor as mudanças que o Zuckerberg vai fazer e para você que ainda não está por dentro entender melhor. Vamos lá. O nosso convidado já está aí, Vitão? Está entre nós. E então vamos embarcá-lo, o nosso pequeno Pedro Barcielo, que o Pedro deve ter recebido mensagem de ontem para hoje sobre este negócio de Mark Zuckerberg. Não é brincadeira. Pedro Barciela já conseguiu estudar toda a declaração de Zuckerberg para explicar para a gente. Ele explicou ontem um pouco, mas o assunto continua rendendo, não é mesmo, Pedro? Bom dia, Deluca, Guga, todo mundo que está nos acompanhando. Cara, o problema dessa declaração é que ela parece música do Legião Urbana, né? Então as pessoas vão buscando alguns significados depois dela ter sido composta. Então, tem muita coisa ali que é apenas um choro de um bilionário e as pessoas veem aquela coisa, uma mensagem subliminar em cima daquilo. Que país é Mas, esse, enfim, né? falemos sobre isso hoje, com certeza. Eu quero começar com a primeira coisa que me chamou a atenção, Pedro, Guga, e vocês estão assistindo este programa. André Graziano. Vocês já mandaram aí, tipo, as fake news do Mark Zuckerberg? E pode agora, né, Pedro? Agora pode. Não tem checagem de fato, assim. Exatamente, é isso mesmo. Pela fala dele, liberou geral. Agora vai poder fake news. Era um aviso. Se você colocar uma foto, liberou geral. Se você aí se sentir incomodado com alguma fake news que está aqui no chat, você bota uma nota de comunidade aqui no chat que eu leio também. Mas aí vocês aqui podem fazer as fake news do Mark Zuckerberg que eu deixo. O Mark Nuremberg, como estão chamando aqui. O Pedro, ontem a gente trouxe aqui os detalhes que a gente conseguiu apurar. Foi de manhã que essa declaração foi divulgada, né, o vídeo foi divulgado, ainda durante o N1 a gente conseguiu trazer alguma coisa aqui no Rolê ICL, né? Mas para lembrar vocês que estavam em coma e acordaram nos últimos 15 minutos, o Facebook e o Instagram não vão fazer mais moderação automática de conteúdo nem checagem de informações falsas. E aí, uma das coisas que chamou a atenção, Pedro, tem a matéria do Globo desta quarta-feira, que diz que a Meta vai permitir que os usuários classifiquem gays e trans como doentes mentais nas suas redes sociais. Na prática, vai permitir que isso aconteça. E aí, Pedro, eu queria que você explicasse pra gente como é que isso era impedido de acontecer. Porque tem o lance da moderação de fake news, né, que tem as agências de checagem fazer esse trabalho, mas o Facebook e o Instagram tinham alguns filtros automáticos também, né, que tiravam alguns conteúdos do ar ou O que tinham eram avisos, né? Tipo, se você colocasse uma foto de um acidente, aí você acabava recebendo um aviso de restrição de alcance, que seu vídeo ou sua imagem não ia ter um alcance desejado, poderia ter algumas restrições e poderia até atingir o seu canal, né? E poderia vir até um aviso de um bloqueio dessas fotos que você postava, isso era automático, de acordo com aquilo que você postava. Vamos ver melhor a análise do Pedro aí. eles sinalizavam alguns desses conteúdos também. Nesse aspecto específico, e aí, nesse caso, essa matéria do Globo traz outros exemplos de que tipo, alguém pode dizer que pessoas trans não podem estar no exército, que uma mulher trans não pode ser professora, de que mulheres podem ganhar menos do que homens, de que existem profissões só de homens. Esse tipo de discurso que era proibido vai passar a acontecer. Tinha uma moderação automática disso antes, Pedro, e agora não vai mais ter isso? Perfeitamente, William, é exatamente isso. Eles tinham, claro, isso quando a gente está falando sobre esse tipo de moderação, é sempre importante a gente lembrar que na base disso tudo tem dinheiro, é muito dinheiro investido para ter essas inteligências artificiais, o machine learning, tudo que permita com que esse tipo de conteúdo ele seja bloqueado ou impedido antes de ele ganhar as redes sociais. Tem um caso muito, muito emblemático do quão automatizado é isso, que foi o envolvendo uma fotografia muito, muito famosa de um bombardeio no Vietnã, que tem uma garota
fugindo, né? E aquilo foi proibido no Facebook naquela altura porque, teoricamente, seria pornografia infantil. Essa foto aqui, era uma cena, enfim, tem todo o seu peso, toda a sua conotação histórica, mas ela foi proibida. Teve toda uma discussão, posteriormente o Facebook voltou atrás, mas de fato, são proibições automáticas. Por que são proibições automáticas? Porque, gente, não é uma questão, né? Quando você está falando aqui de homofobia, de crime contra minorias, não é uma questão que você precise ter um corpo técnico de fact-checking que vai verificar, por exemplo, que ali existe de fato pornografia infantil. Então, isso eram alguns temas, alguns pontos que já eram automaticamente, digamos assim. Não, na verdade, não precisava passar por uma análise, né? O algoritmo ele já identificava uma pessoa nua, então identificava como uma pornografia, no caso da foto dessa garota aí. Independente se era uma foto de guerra ou outro contexto que não tivesse nada a ver. Uma pessoa nua, ele já identificava como pornografia e já enviava um aviso ali de conteúdo sensível. Proibidos, mas claro, a gente vai ter todas as outras questões que envolviam debates por aí, terem outras nuances políticas, ideológicas, mas nesse tipo de conteúdo que envolve crime contra minorias, ataques contra a população LGBTQIA+, tudo isso havia esse tipo de moderação e de filtro prévio, né, automático, pelo machine learning, pela inteligência artificial, todas as ferramentas ali desenvolvidas pela Meta. Ô Guga, e nesse caso do Brasil, ainda em outros países não, mas no Brasil a homofobia também é crime, né? Então, assim, vai gerar um outro embate judicial, inclusive, né? Mais ou menos nessa história que o Twitter acabou gerando. Vai acabar caindo na justiça em algum momento se o Facebook, o Instagram, permitir que publicações claramente homofóbicas ou transfóbicas fiquem no ar. Porque no Brasil, desde 2023, 23, eu acho, o entendimento do STF é de que homofobia e transfobia são crimes análogos ao racismo, né? Isso é enquadrado na lei que criminaliza o racismo. Vai ter treta judicial também com a Meta, né, o Guga? Claro, né? A gente sabe que terão, então, casos que acabarão nos tribunais, quem sabe até com uma recomendação para que a plataforma retire aquilo do ar. E aí eu quero ver como é que essa plataforma vai agir na hora que isso acontecer. Tem gente já prevendo aí um embate do Xandão com a Meta, né? Como teve Xandão versus Musk, já tem uma galera imaginando Xandão versus Meta também em algum momento. Agora, Duvida que vai dar problema. Quem duvida que isso aí vai dar problema? Imagina, há pouco tempo atrás, uma moça se suicidou porque criaram uma fake news sobre ela, se envolvendo com o Whindersson Nunes, tem um babado que rolou lá, gente linchada na rua, né? Se o STF não intervir, é isso que vai rolar de novo, é isso aí que vai acontecer de novo. A barbárie, vai ser a volta da barbárie. só para deixar claro, essa notícia do Globo. Um amigo, eu joguei num grupo de amigos de infância e tem muitos bozoloides lá. Isso de fato aconteceu, que eu estou narrando aqui agora há pouco. E um deles falou que duvida dessa notícia, que a Globo está de alguma maneira distorcendo. Os bozoloides sempre vão para isso. Mas tá no anúncio da Meta. Tá no anúncio dos caras. Eles vão tirar o filtro e vão permitir que você possa classificar como quiser uma pessoa gay, inclusive como um doente mental. Isso é um fato irrevogável, vai acontecer. E outra coisa, eu vi o Trump reagindo, né, a esse comunicado do Zuckerberg, dizendo, e aí um jornalista pergunta, será que ele está fazendo isso em resposta, cedendo à sua pressão? Porque o Trump estava pressionando, né, o Facebook. O Trump estava indo para cima do Facebook e aí o Trump diz, foi por causa de mim, acho que foi por isso. Ou seja, Zuckerberg está cedendo ao Trump. É essa a leitura que está sendo feita? O Trump estava pressionando e o Zuckerberg arregou, digamos assim? Capitulou. Total. Guga, 4 meses atrás a gente tinha notícia que era falando, o Trump dizendo sobre a possibilidade de prisão para o Zuckerberg, né? É isso. Quando você elege um cara que na campanha faz esse tipo de ameaça contra instituições, contra pessoas, contra empresas, o problema de quando ele é eleito é que ele vai ter todas as ferramentas para de fato fazer isso, né? E o Zuckerberg é isso. O Zuckerberg foi de ameaçado de prisão há 4 meses atrás, a um jantar com o Trump em Mar-a-Lago 2, 3 semanas atrás. As primeiras doações da Meta para uma posse de presidente foi feita agora,
para a posse de Trump. Então é um processo que estava escrito, né? E de fato, a outra coisa que você pontuou, cara, a gente estava conversando antes sobre isso, muito, me preocupa de fato, porque muitas vezes a gente tende a dar uma lente da parte política só dessa declaração do Zuckerberg e da Meta, né? Mas a gente está falando aqui, cara, de uma infinidade de riscos para a população LGBTQIA+, para minorias étnicas ao redor do mundo, tá ligado? Tem porque na declaração ontem, casos. Pedro, inclusive na declaração, ele citou, eles citaram especificamente as políticas de gênero, né, para LGBTs e de imigração também, né? É importante esse reforço que você faz. Exatamente. E aqui a gente está falando, é muito importante. Foi o que eu acabei de dizer. Do aumento da violência, então é liberdade para a barbárie acontecer. Então você que está aí nos Estados Unidos, que adora essa liberdade americana, você vai tomar cacete aí, escreve o que eu estou te falando. O brasileiro vai tomar cacete nos Estados Unidos, na Europa, por conta dessa liberdade de expressão aí suposta pelo Mark Zuckerberg. É importante a gente ter esse ponto da justiça. Mas a justiça ela é reativa na maior parte das vezes. Quando a gente está falando aqui de um crime que vai de um ataque à minoria étnica até um caso de assédio contra uma criança, de pedofilia ou pornografia infantil, a gente não tem esse tempo. Então não dá para obrigar apenas a justiça a ter de maneira proativa o papel de fiscalizar. A gente precisa que essas plataformas exerçam esse tipo de controle também. E quando um sujeito como ele dá esse tipo de declaração, ele está simplesmente lavando as mãos. Se morrer dezenas de milhares de pessoas no interior da Índia porque foi publicado no Facebook e eles não retiraram, tá tudo bem para ele. Se tiver um ataque contra uma criança mexicana com pornografia infantil e mensagens de automutilação, para o Facebook também vai estar tudo bem, né? Porque o que importa é as pessoas poderem falar sobre isso. Realmente é muito mais tenso do que só essa ponta do iceberg política e ideológica do nosso dia a dia, né? Ô Pedro, e assim, efetivamente não dá para fazer nada, né? Assim, o que dava para fazer a gente não vai fazer, que era regular, né? A gente não vai conseguir regular redes sociais. A gente teve o projeto no ano passado que acabou sendo enterrado. Foi ano passado ou ano retrasado que morreu? Ano passado, né? Acho que foi ano passado ainda. O projeto regulatório das redes sociais, ele foi criado em 2020, pegou o apelido, né, de PL das fake news. No projeto, as empresas como Facebook, Instagram, Twitter, na época, né, hoje X, seriam responsabilizados, né, eles seriam responsabilizados por não tomar medidas para frear, brecar as fake news. E também combater conteúdo falso nas redes sociais, a disseminação de conteúdo extremista, esse tipo de coisa. Era isso que rezava ali as linhas do projeto de lei. O projeto de regulação aqui das redes sociais acabou morrendo. Algo parecido aconteceu na Europa, né, que o projeto foi aprovado e por isso, inclusive, um trecho da fala do Mark Zuckerberg também atacava a União Europeia. A Austrália também aprovou uma legislação que acabou impactando diretamente a Meta, diretamente o Facebook e o Instagram. Parece que não tem muita coisa que a gente possa fazer, né? Porque são megacorporações ultrapoderosas que agora tem como aliado o governo dos Estados Unidos, que é o governo mais poderoso do mundo, militarmente, economicamente. Então não parece ter muito que a gente pode fazer, né? Só o usuário vai ser impactado diretamente. Hoje de manhã a gente conversava com o Sérgio Amadeu e ele falava que acha que nós, claro, vamos discutir, as pessoas que leem, que estudam sobre vão acabar discutindo, mas que para o usuário comum ele não vai notar a diferença, ele só vai ser impactado por outros conteúdos que vão impactar, obviamente, as conversas que ele tem na rua, os debates que ele faz e também a sua formação política. Na verdade, o que vai acontecer é que o usuário comum provavelmente vai notar isso aí ali no seu feed de notícias, é onde ele vai receber publicações que ele via menos. Ele vai ver mais discurso de ódio, por exemplo, e engana-se você da esquerda, que tem aí o seu canal, que acha que seu canal vai ter mais alcance. Não é isso que vai acontecer. Você vai ver pulular um monte de canalzinho de direita, ANCAP aí por aí, crescendo dentro dessas redes sociais, por conta dessa liberação desses conteúdos. Por quê? Notícia falsa, conteúdo superficial, traz muito mais engajamento. Por isso que os canais de direita têm muito mais seguidores, porque são muito mais superficiais, obriga a pensar muito menos e atrai muito mais propaganda, dinheiro para o Mark Zuckerberg,
e para as outras redes, Elon Musk. É por isso que esses canais bombam na internet. Perfeito, perfeito, De Luca. Cara, é interessante desse processo todo é que o Musk ele é tão cretino que o que ele fez assim, de mais impressionante foi jogar a nota de corte desse debate lá para baixo. Porque antes dele aparecer no Twitter, o Zuckerberg ele era uma pessoa muito ruim para qualquer tipo de transparência. Então, o Facebook, a Meta, eles sempre foram um exemplo de como minar qualquer tipo de estudo, seja acadêmico, seja mercadológico, porque eles restringiam ao máximo as informações. Por isso que há muitos anos a gente sempre vinha aqui falar muito do Twitter, porque o Twitter era uma das poucas ferramentas, plataformas, que ainda era aberta a esse tipo de análise, de estudo. Quando o Musk assume, ele destrói, ele faz um processo de terra arrasada que ele faz a gente esquecer o que era o Zuckerberg e o que era o Facebook, o que foi a Cambridge Analytica, o que foi o papel do Facebook em diversos processos criminosos mundo afora. Esse momento, a gente retoma esse posicionamento, né? E nesse processo, o que a União Europeia fez foi, de fato, ter um enfrentamento que aí nos últimos 4 meses resultaram em coisa de 3, 4 bilhões de euros de multa, um processo que lá na frente, com o que passou, vai impor multas, a meta que pode ser de 10%, de 20% do faturamento mundial deles. Então é por isso que eles têm essa reação tão assustadora, né? Isso não é uma atitude ativa da Meta, do Mark Zuckerberg, é também uma atitude muito reativa que saiu correndo atrás da cadela do fascismo aí no papel de Donald Trump para pedir arrego, para poder enfrentar a Austrália, para poder enfrentar a União Europeia e, de alguma maneira, colocar uma pedra sobre a PL que estava sendo conduzida aqui no Brasil e que poderia representar uma outra frente de ataque contra a Meta e que, com certeza, se espalharia para outros países aqui do nosso Cone Sul. Então, é um processo muito mais complexo, de fato. Francamente. Guga, inclusive... E vai dar para... Fala, Guga. Não, dá para atrasar o lado aqui do Brasil que estava caminhando para voltar a debater essa questão da PL, de fato. Você acha que com a ascensão do Trump e agora Zuckerberg se rendendo, já tem o Musk do lado dele, essa pressão que virá desse lado da extrema-direita apoiada nesses personagens vai, de alguma maneira, brecar essa PL, o avanço da PL, que parecia que estava começando a, pelo menos, caminhar aqui no Brasil? Você acha que vai ser esse o destino? Eu acho que vai ser esse, acredito que sim, Guga, acredito que vai ser esse o destino. Não tem uma possibilidade, talvez, nesse momento, de haver uma comoção internacional que justificaria, talvez, uma força maior para setores progressistas da sociedade encamparem essa luta pela PL aqui no Brasil, né? Vai ser uma carnificina muito, muito, muito grande, talvez até certo ponto importante, esse enfrentamento entre Meta e Big Techs contra a União Europeia, porque a União Europeia tem essa força, né? Eu concordo com o Pedro. O projeto de lei está parado, vai ficar, ou até vai ser reformulado para deixar passar muita coisa ali que estava sendo sancionada ali em relação a esse discurso de ódio, xenofobia, racismo, entre outras coisas, que estava liberado na internet e o projeto vai tentando barrar. Vai ser difícil parar a direita esse ano, viu? Esse ano vai ser duro para segurar essa onda aí. A União Europeia já aprovou esse projeto, ela vai impor isso à Meta, mas não só à Meta, a Google, também a todas as outras. Esse processo de regulação de conteúdo é muito importante quando a gente fala de União Europeia, a gente pensar no gasto que é para o Facebook, né? Porque a gente está falando de dezenas de línguas, né? Dezenas de países, dezenas de culturas, dezenas de estados. Eles vão ter que se adequar a cada uma delas, ter equipe para trabalhar com cada uma delas. Então, no fundo, isso é dinheiro. A Meta preocupada com o dinheiro que eles vão ter que gastar com isso. E quando ele faz esse processo de abrir mão de fact-checking, ele está abrindo mão de gastar dinheiro, de investir dinheiro nesses processos que até então eram patrocinados, financiados por essa empresa. Francamente. E o impacto político, obviamente, já está acontecendo, né? A gente tem visto desde ontem os bolsonaristas comemoraram muito aí essa decisão do Meta. Brasileiros querem liberdade de expressão. A tirania da esquerda não prevalecerá, disse o Nicolas Ferreira no Twitter. Outros canastrões da extrema-direita comemoraram. Então teve o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Sérgio Moro falando de fim da censura. Isso é uma coisa que chama muita atenção também, né, Guga? De como a escolha, isso é algo que me impactou bastante. Eu ontem, revendo depois a fala do Mark Zuckerberg,
como o que ele anunciou foi grave, mas o formato como ele escolheu anunciar, a escolha das palavras, do léxico, dos jargões, é para agradar, não é apito de cachorro, né? Trio elétrico de cachorro. Não é para o cachorro ouvir, é para o cachorro ficar surdo de tão explícito que foi o recado para a extrema-direita, né, Guga? Claro, ele está reforçando a narrativa da extrema-direita de que há uma perseguição contra a direita, de que há tribunais secretos que julgam de maneira parcial temas que acabam sendo sensíveis à direita, que acabam sendo pertinentes à direita e que estão sendo, claro, conduzidos por pessoas que querem... Os tribunais secretos que o Zuckerberg se referiu aí, ele se referiu claramente ao Brasil, né? Porque que eu me lembre, né, o único país que está tentando brecar, tentando controlar as redes sociais aqui na América Latina é só o Brasil. Eu não conheço nenhum outro país que tenha movimentado alguma coisa contra essa barbárie. Se você soube de algum outro país aí, deixa aí nos comentários. Eu acho que não teve nenhum outro país que tentou controlar as redes sociais em relação a esses discursos de ódio e tudo mais que ocorre e vai aumentar ainda mais agora com essa liberdade de expressão aí que o Zuckerberg está colocando nas suas redes. De alguma maneira, atacar a direita é aquela cascata que é usada pelo Trump e que é usada pelo Bolsonaro. É a mesma cascata que é usada por esses personagens e que agora é adotada pelo dono do Facebook. Ele que está se rendendo, que está arregando a uma pressão do Trump. O próprio Trump diz isso, é patético, né? Você vê o Trump falar isso, colocar o Zuckerberg como alguém que cedeu a ele. Zuckerberg virou, como eles gostam de dizer em inglês, né? Um bitch, né? A bitch do Trump. Isso que ele virou. O Trump agora é que dá as regras, é que manda e ele obedece. É assim que ficou a imagem do Zuckerberg. E, infelizmente, vai ser um tempo bem complicado, porque Musk do lado dele, Zuckerberg, ou seja, as redes sociais ajudando a levantar essas mentiras, que são mentiras que custam muito para a democracia, né? A gente está vendo o Zuckerberg se aliar com um dos caras que mais mentem, que é o Trump, que é um sujeito que conseguiu perder a conta dele no Twitter, de tanto que inventava, de tanto que criava, de tanto que mentia, e que com as mentiras dele levou uma parte dos americanos a desacreditar as urnas, a desacreditar a democracia e a invadir o Capitólio e a tentar um golpe. E a gente tem que relembrar que os militares diziam que na época do Trump também se sentiram pressionados a aderir a uma golpe. Teve muito militar de alta patente que se colocou contra o Trump e que salvou, talvez, a democracia dos Estados Unidos. Ali, sim, foram os militares que não cederam, no caso do Trump. Então, o Trump é um golpista. O Zuckerberg está se aliando a um golpista, está se aliando a um mentiroso e dizendo que faz isso para lutar pela liberdade. Não tem como ser mais hipócrita e cretino do que isso. A extrema-direita amou, mas também teve repercussão, né, Pedro? Para a gente encerrar com você também, para liberar o Pedro, para ele poder almoçar, né, gente? Os ministros do STF minimizaram ontem o anúncio do Zuckerberg, depois da decisão da Meta, né? Pelo menos os magistrados dizem que isso não afeta a forma como a plataforma vai operar no solo brasileiro. Para os magistrados ouvidos em off pelo jornal Globo, Zuckerberg evitou adotar os mesmos critérios para o Brasil, tendo em vista episódios recentemente com o X, por exemplo, que precisou sair do ar, né? Na verdade, o que vai acontecer em relação ao STF, né? Será que essa nota já foi um recado já para bater de frente? Essa nota aí que você tem na tela, será que já não foi para bater de frente com isso aí, que vai cortar qualquer abuso, qualquer coisa que venha extrapolar o limite do bom senso? Vamos ver, esperamos que sim. Esperamos que sim. Tem gente dizendo que, analistas dizendo que não vai mudar muita coisa, porque já é assim, mas ele vai, na minha opinião, acredito que vai liberar muita coisa que ainda tinha uma certa restrição. Vamos ver o que os ministros do STF vão fazer em relação a isso.
pagar multa, pagar processo, pagar a porra toda. Os ministros rechaçaram a declaração dele dizendo que países latino-americanos têm tribunais secretos. Não foi para país latino-americano, né? Foi uma direta para o Brasil, na verdade, né? Então, a gente não tem nem essa expectativa de ser diferente. E também eles argumentavam que as decisões do STF são tomadas com transparência e cumprindo todos os ritos processuais. A AGU diz que a Meta intensifica a desordem informacional, né? Então, o Jorge Messias, ontem, o nosso advogado-geral da União, afirmou que a decisão da Meta de encerrar o programa de checagem intensifica essa desordem informacional, criticou os algoritmos, esses sim, diz ele, secretos, utilizados pela empresa, favorece a propagação de notícias falsas e discurso de ódio. O que a gente tem, Pedro, só para a gente encerrar com você, que os Estados Unidos não tem hoje é um STF relativamente independente, né? Os Estados Unidos, o Trump... Na verdade, nos Estados Unidos não tem STF, né? Lá tem a Suprema Corte e o juiz-chefe, né? Que não é presidente do STF. Mas funciona no mesmo sentido, né? Vai ter controle do Congresso e do Supremo. Aqui o nosso Congresso é de maioria centrista, né, do centrão, mas o STF continua sendo a principal baliza aí da nossa democracia e também desse processo das redes sociais. Inclusive está em debate no STF agora a responsabilização das plataformas por conteúdos publicados por usuários, o que vai ser um problema para a Meta, né, com essas novas decisões aí que a Meta teve de liberar o fact-checking e o discurso de ódio. Total, De Luca. Cara, os Estados Unidos é muito importante ter isso em mente. O Zuckerberg, ele é uma figura que ele atuou desde sempre, desde que a gente conhece ele como uma figura dona do Facebook, em eleições, e principalmente na do Trump de 2016. Fala-se muito da Cambridge Analytica, fala-se muito de uma conspiração russa que teria elegido o Trump em 2016. Nossa, a eleição de 2016, o Zuckerberg teve um papel fundamental na eleição do Trump. E tem gente, como Kim Kataguiri, por exemplo, disse que o Zuckerberg era de esquerda. Se o cara antes tinha um mínimo de bom senso, que era bloquear conteúdo de ódio e tudo mais que tinha na rede, já era chamado de esquerdista. Mas na prática, o que se tem de acadêmicos e estudiosos que foram atrás, investigaram, foi o Facebook. Nos Estados Unidos, só um parênteses, o Facebook, o Google, eles dão equipes para essas campanhas. Então a campanha republicana tem funcionários do Facebook, tem funcionários do Google. Esses funcionários foram os que em 2016 ajudavam com segmentação a campanha do Trump para ele falar com uma população negra, obrigando essas pessoas a não irem votar, ou falar com uma população que era islamofóbica, a eles atuarem em prol do Trump naquele momento. O Facebook foi uma ferramenta ali essencial na eleição do Trump em 2016. Pouca coisa foi feita desde então, a não ser para a imprensa, o famoso para inglês ver, né? Desde então, são inúmeros os exemplos de como o Zuckerberg, de como o Facebook, de como o Instagram atuaram em prol da extrema-direita nos Estados Unidos. E nada judicialmente foi feito lá. Nisso eu acredito, de fato, que com todos os problemas, todas as questões, o Brasil esteja muito mais à frente do que os Estados Unidos, ainda que, pensando na parte legislativa, não esteja tão bem quanto a Europa nesse momento, fato que, como vimos, causou esse afar do Zuckerberg para o Trump nessas últimas 48 horas, a ver qual será o futuro desse carinho fascista entre os dois, né? Pedro Barciela, muito obrigado novamente. Gritaremos sempre que necessário para que você ajude a entender esses movimentos das redes sociais. Volte sempre, a casa é sua, você sabe. É isso aí, pessoal. O vídeo fica por aqui. Vamos aguardar os próximos capítulos aí dessa novela. O que vai acontecer? Eu fico por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e curtir o nosso vídeo. Um abraço, até mais!